Olá, bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Estaremos aqui tentando responder 3 perguntas que foram feitas por algumas pessoas que buscaram orientação. E essa orientação, ela foi buscada através de um aplicativo em que eu participo com outros profissionais. E não se trata de perguntas de paciente, certo? Então, são pessoas que eu não conheço muito bem a realidade. Acho importante contextualizar isso para que, se ficar uma impressão de falta de algo mais na resposta, às vezes os colegas também nos assistem. Então, já fica justificado que não se trata de perguntas de pessoas que estão em acompanhamento psicológico, mas perguntas de pessoas que lançaram a pergunta e aguardaram resposta de profissionais, certo? Então, meu nome é Fernanda, para quem não conhece, né, quem está chegando no meu canal recentemente, tá? Eu sou psicóloga, formada em 2008, 2009, e sou especialista em saúde mental desde 2015. Então, eu tive uma oportunidade de trabalhar no interior do estado. Trabalhei no Centro de Apoio Psicossocial e lá a gente teve uma experiência bem interessante dentro da saúde mental e dentro do aspecto da psicologia também, né? E aqui vamos para a primeira pergunta para a gente não ficar, né, muito na introdução, ok? A primeira pergunta, ela diz o seguinte: eu tenho sentido um vazio enorme, sem sentimentos. Não tô conseguindo sentir nada pela minha namorada. Minha falta de empatia aumentou. Não consigo ligar para mais nada. Meu coração e mente dizem para mim desistir, terminar, porque o amor sumiu. E não consigo sentir nada por ela, mas eu quero ficar com ela. Ela é perfeita. Tenho lutado contra isso todos os dias e ainda me sinto triste diariamente e não consigo sentir nada por ela. Sinto que estou ficando frio demais. É uma luta constante. O que pode ser isso? Essa é a pergunta, né? Então, uma pergunta que foi lançada por essa pessoa, começando de uma forma bem generalista, respondendo como um psicólogo generalista. Eu posso falar que isso pode estar relacionado a um pouco de tédio. Olá, bem-vinda, quem chegou agora, a Mandy, tá? Boa noite, obrigada pela sua presença. Então, essa pergunta de repente pode estar relacionado com um pouco de tédio. Às vezes é um momento que a pessoa está vivendo, né? A mudança do sentimento, não está conseguindo sentir nada. Então, é natural que as pessoas tenham em algum momento ou outro o sentimento de tédio. Pode ser um tédio que ele esteja vivenciando ou ela esteja vivenciando, porque a gente não consegue saber, na verdade. Pela pergunta, não tem identificação nenhuma, apenas a pergunta lançada. Pode ser tédio, pode ser também falta de fazer coisas diferentes e divertidas junto com a pessoa que se está no relacionamento, né? Às vezes a rotina, o dia a dia, os compromissos, as responsabilidades não fazem com que as pessoas se voltem com um determinado foco. Olá, bem-vindo, Marcos, obrigada pela presença. Quando a gente não se organiza muito bem na nossa agenda, de repente a gente pode se envolver muito com os nossos compromissos e responsabilidades e não reservar um tempo para socializar, para ter um momento com as pessoas que a gente ama, ter um momento com aqueles que a gente quer bem, né? E aí a pessoa, pelo que a pessoa apresenta, ela tá num relacionamento e tá, o sentimento tá mudando, não tá conseguindo mais sentir o mesmo que sentia antes, né? Posso também perguntar se a pessoa fala que não sente mais amor, né? Se ela tem que terminar porque não sente mais o amor sumiu, não consigo sentir nada por ela. Mas eu quero ficar com ela porque ela é perfeita.
Então, a pessoa coloca assim. Então, coloca assim, a gente pode entender que, de repente, a pessoa tem a expectativa de amor, que o amor seja um sentimento, mas que, na realidade, não se trata exatamente de amor. Pode se tratar de uma paixão, pode se tratar de um envolvimento em algum outro nível de sentimento, que não diz especificamente que seja amor, né? Então, qual era aquele sentimento que essa pessoa tinha antes para que ele possa concluir que sentia amor e agora não sente mais? Certo? É uma pergunta que eu coloco aqui, acho que é interessante da gente estar pensando, né? Então, eu já falei que pode ser tédio, pode ser falta de fazer coisas novas e divertidas. E vamos aproveitar essa pergunta, né, e trazer aqui o paralelo para a gente repensar, né? Você que está num relacionamento, ou você que de repente pensa futuramente entrar num relacionamento. E você está se preparando emocionalmente, né, como uma pessoa solteira, para quando entrar numa relação. Você tem mentalizado que é importante nutrir a relação igual uma florzinha, né? Se você for olhar o sentimento como uma flor, né? Se você não regar, se você não cultivar essa flor, tá até um espalhafatosa aqui, mas se você não regar, se você não cultivar, se você não alimentar, a flor vai murchar. Não é muito diferente com o sentimento, né? Se a pessoa não procura nutrir, ter momentos juntos, fazer coisas legais juntas, se não procura alimentar, em algum momento isso pode passar por mudança, certo? Então é necessário investir nas relações. Não queria entrar muito nesse mérito da relação, porque a pergunta ela foi feita e a gente precisa atender outros aspectos também, mas vamos lá. Fazendo de conta aqui que são dois personagens em relacionamento, né? Então, esse aqui investe e ele recebe um investimento de volta. Então, essa daqui investe e essa daqui também investe. Então, nesse sentido, ambos estão sendo, como é que se diz? Tá tendo uma manutenção de sentimento, porque não tá só saindo daqui para se desperdiçar, está saindo daqui para investir num ser e desse ser também vai haver um retorno. Então, não há um desperdício nesse investimento emocional. Diferente de quando a pessoa investe e não recebe de volta. Investe e não recebe de volta. Investe e só vai saindo. A energia emocional vai sendo dispensada sem retorno. Pode ser que essa pessoa em algum momento venha entrar numa condição de depressão, pode ser que ela fique num estado de ansiedade, de frustração. Muita coisa entra em muita coisa, né? Como assim ansiedade? A pessoa que investe, de repente ela já tem uma estrutura psicológica, com uma tendência para ansiedade, de repente ela já tem aí nesse pacote da sua bagagem, que é quem é esse ser, já tem uma certa baixa estima, dificuldade de lidar com frustração. Então, juntando no pacote, de repente pode realmente levar a pessoa a cair nessa direção, né? Então, além do tédio, além de faltar fazer coisas novas e divertidas, isso implica organização de agenda, implica em conscientização de como que funciona o relacionamento, implica em planejamento mesmo, implica também em escolhas, condutas, hábitos. Tem casais que já criaram hábitos. A gente vai fazer tal dia da semana, tantas vezes no mês, vamos no cinema uma vez no mês, vamos num restaurante, comer uma pizza, numa pizzaria, enfim. Então, coisas que se pode estar fazendo como um casal juntos, de repente, como não tem nada além da pergunta, como eu já falei, não tem nada além da pergunta lançada lá na plataforma, então não tem como entrar muito nesses méritos de detalhes, além dessa questão da pessoa deixar muito claro que ela está tendo uma mudança de sentimento, ela está vivenciando uma fase,
ou um período de sentimento de vazio. Então, a gente coloca aqui a respeito dessa questão de vazio. Esse vazio, ele pode ser, de repente, tristeza. Quem nunca, né? Quem nunca na vida sentiu tristeza por algum motivo ou outro? Também não tem como eu saber qual a faixa etária. Pode se tratar de um adolescente, pode se tratar até de uma pré-adolescente, não tem como saber. Mas, de repente, a pessoa não tem tanta consciência e clareza do que sejam os sentimentos, as fases da vida, né? Os contextos que interferem nessas questões psicológicas e emocionais. Então, pode ser apenas uma fase de tristeza que a pessoa está vivenciando, pode ser desânimo, né? É também uma fase de desânimo. E a apatia, eu queria colocar aqui para vocês, que a apatia é o não sentir sentimentos que já se sentiu antes e agora tem sentido falta porque é uma coisa um pouco estranha. Eu não consigo sentir sentimentos, né? O não sentir sentimentos a gente nomeia como apatia. A apatia, ela é um dos sintomas de diversos tipos de alterações que as pessoas podem estar vivenciando a nível psíquico. Ela pode estar relacionada a transtornos, inclusive. Transtornos psicológicos, transtornos mentais. Então, como assim a apatia é sintoma de... Sim, a apatia ela é possível sintoma de diversas possibilidades. Então, não tem como, né, a gente dizer o que seja, né, a pergunta de desfecho que a pessoa traz o que pode ser isso, né? A gente vai ter que investigar, né? Tem que ser investigado. Então, por isso que nessa questão da investigação entra aqui a orientação para que faça acompanhamento psicológico. Respondendo como uma profissional generalista, eu trago essa percepção. Agora eu vou entrar na fala como especialista em saúde mental. Acho até interessante trazer esse recorte para vocês entenderem a diferença que tem em termos de conhecimento, de profundidade, de conteúdo. Eu espero que eu consiga colocar aqui para você. Bom, eu comecei minha resposta falando: olá, sentimento de vazio pode acontecer na vida das pessoas em algum momento da vida. Esse vazio pode estar ligado a uma série de questões, inclusive existencial. Aqui eu vou dar uma pausa na minha resposta e vou fazer um recorte, né? Fazer um adendo aqui para vocês. O vazio existencial, às vezes, está relacionado àquela crise de identidade. Quem sou eu, né? Para que eu existo? Qual é o sentido da minha vida? O que eu devo fazer de agora para o meu futuro? Para onde eu devo ir? Quem sou eu, né? Qual a importância eu tenho? Então, isso pode entrar aqui nesse parâmetro, nesse ponto, aliás. E também pode entrar aquela questão da espiritualidade. Porque nós somos seres que, independente da religião, tá, gente? Nós temos um aspecto espiritual. Ela é uma área da nossa vida. Independente se você cultiva, se você procura trabalhar esse aspecto, se você investe nessa área e como você faz, independente disso, nós temos esse aspecto espiritual na nossa vida. Então, às vezes, as pessoas não estão trabalhando esse aspecto, elas não estão procurando desenvolver essa área da vida e existe uma falta, né? E, novamente, eu volto a falar, não querendo puxar para mérito de religiões, mas existe, eu acredito que você já deve ter escutado, parece aquela frase que é muito frequente, né, que é muito comum de se ver, mas aquela frase: esse vazio é do tamanho de Deus. Não sei se você já ouviu falar, mas ela é uma frase muito familiar para mim. Então, o vazio é do tamanho de Deus. Então, colocando aqui esse recorte para falar da questão da espiritualidade, tá certo?
Ah, mas e o ateu, Fernanda? Bom, enfim, não vou entrar no mérito das diversidades religiosas, possibilidades. Eu peguei um recorte para dar um exemplo para você, é claro, diante de quem professa essa maneira de crer, essa maneira de viver sua espiritualidade, tudo bem? Certinho, então vamos lá. Parei nesse ponto que, inclusive, existencial. Na minha resposta lá, eu não entrei no mérito, eu coloquei ponto e fechei. Agora aqui para você, que já tá comigo, né, já sabe que a gente respeita as diversidades, que não vai correr risco de ser mal interpretada, não vou parar de forma muito sucinta na resposta, certinho? Então, vamos lá. Inclusive existencial, ok. Também pode estar relacionado a alguma fase de vida, acontecimentos do cotidiano ou até mesmo ter influência da personalidade. Então, a personalidade, às vezes, faz com que algumas pessoas tenham uma certa tendência a vivenciar coisas ou sentir coisas, passar por coisas e receber essas experiências, encará-las, interpretá-las, entendê-las de uma forma, certo? Então, o que para essa pessoa pode ser considerado um vazio existencial, por exemplo, pela personalidade, que eu não vou entrar nesse mérito e nem tenho como, ele interpreta assim, mas para uma outra pessoa, por exemplo, essa mesma fase de vida, se outra pessoa estivesse no lugar, poderia dizer assim, eu estou vivendo uma fase de tranquilidade, uma fase sem muito agito, uma fase em que eu não estou tendo problemas com a minha namorada e bacana, tudo bem, certo? Então, só dando um exemplo aqui para a gente diversificar um pouquinho sobre essa questão da influência da personalidade. Voltando para a resposta. Seria ideal você separar um momento para cuidar um pouco de suas emoções e do seu psicológico através de acompanhamento psicológico. Em um bom acompanhamento, você poderá entender melhor a si mesmo, os sentimentos, pensamentos e ocorridos, que são acontecimentos da vida. Através da ampliação, melhor dizendo, da consciência, você pode encontrar caminhos que possibilitam mudar algo, se for necessário. E a qualidade da relação será uma consequência dessa busca interna de autoconhecimento, aceitação e possível mudança. Espero ter ajudado, fico à disposição. Ok? Então, essa foi a minha resposta, né? A gente falou um pouquinho aqui de personalidade, a gente falou aqui um pouquinho também com relação a pensamentos, sentimentos, tá? Certinho, se alguém quiser perguntar alguma coisa, dá uma curtida para dizer que tá entendendo, e nesse entendimento, o Instagram também entende que tá sendo colaborativo o nosso conteúdo, então fica sendo bom para todo mundo, tá? Aí você me dá esse feedback de que ok, tá tudo certo, estão entendendo, legal. Então, tem uma outra pergunta lá que foi colocada e eu vou também entrar agora nesse âmbito dessa segunda pergunta. É a pergunta de uma segunda pessoa, tá? A pessoa fala assim: bom dia, passei alguns anos da minha infância com muitas dificuldades para socializar. Isso causou que eu tenha muita baixa autoestima. Já tentei ir falar com as pessoas por mim mesmo e não dá certo. Como resolver problemas para socializar? Bom, aqui eu começo justificando que a minha opinião, ela não é uma opinião completa. Como assim? Porque a gente está lendo uma pergunta e a gente está tendo alguns minutinhos para dar uma colocação de resposta. Esses minutinhos, eles não se comparam e não se equivalem à quantidade de sessões e de horas que uma pessoa tem durante um acompanhamento psicológico, certo? Então, é um recorte de um recorte de um recorte. Então, você que de repente está assistindo ou que possivelmente vai assistir depois que o vídeo ficar reservado, gravado,
entenda que eu não falar tudo aqui não significa que num momento, ou numa sessão, ou num processo de psicoterapia, isso não seja feito, tá certo? Então, e também não quer dizer que durante o processo da psicoterapia, junto com o paciente, cliente, o usuário, junto com a pessoa, algo não possa ser modificado, porque a gente tem um diálogo nesse processo, nesse momento, né? Durante o momento do diálogo, algumas coisas ficam mais esclarecidas e às vezes a gente tem uma nova percepção, assim como a própria pessoa que está lá com a gente também, certo? Então, é uma coisa muito dinâmica, né? Tem dinamismo nesse processo, nesse movimento e em tudo isso, certo? Então, vamos lá. Olá, entendo que seja difícil e sinto por você com relação a isso. Que realmente, você imagina a pessoa sofrer, querendo socializar, ela sente vontade, ela vê as outras pessoas socializando e ela não consegue. E quando a pessoa já tentou, né, é muito mais complicado, porque ela sabe que ela já tentou e ela viu que não conseguiu. Então, além de tudo, é uma frustração em cima de outras frustrações, que é o não conseguir e o tentar e não conseguir, né? E, então, quando eu digo que entendo, né, no sentido de sinto muito com relação a isso, realmente eu sinto. Então, é muito importante ter uma rede de apoio nesse momento. Quando eu falo rede de apoio, porque se você olhar a, a dimensão social que existe em torno da nossa vida, né? Se você for olhar a gama das pessoas da sociedade inteira, você vai ver, ixi, tem gente assim, gente assado, ih, tem gente desse jeito. Ai, como que deve ser uma pessoa com dificuldade para socializar, encarando pessoas complicadas? Tudo bem, quem não é em algum aspecto, mas que são, por exemplo, tóxicas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, em contexto de escola, bullying, né? O bullying, às vezes o bullying faz com que a pessoa se torne um adulto, um jovem que se sinta assim. Todos nós, quando saímos da infância para a adolescência, cada vez mais a gente vai sentindo aquela necessidade de pertencer a grupos, né? Ou a um grupo, aonde a gente vive, socializa, então a gente tem essa necessidade de se sentir parte de um grupo ou de grupos. Então essa necessidade de participar, ela faz com que as pessoas se sintam sensíveis aos outros. Então se você tenta chegar, né? Se você tenta chegar, eu vou pegar minhas canetas de novo para fazer o teatro de canetas. Bem-vinda, Helenice, obrigada pela presença. Então lá vai, a pessoa aqui, esse aqui, ele é quem tenta e não consegue, né? O que acontece? Quem tenta e não consegue já fez esse movimento, mas sentiu desconforto estando lá. Ou fez esse movimento aqui e percebeu esse outro. Então, com relação à socialização, pode ter outros exemplos, mas vamos ficar com esses dois aqui pra gente caminhar, né? Então, não é tão simples para alguém ter essa vontade e não avançar diante dela, né? Sentir aquela tristeza, puxa, as pessoas não gostam de mim, puxa, as pessoas não dão muita importância para minha opinião, que pena, nem sentem minha falta. Então, esses pensamentos, esses sentimentos, né? Já que não fazem questão, eu nem vou. Isso tudo, de repente, passa por esse universo e faz com que a pessoa se isole cada vez mais, né? Então, ter contato com pessoas que possam dialogar de forma empática é uma coisa, é um achado muito bacana para quem está tendo dificuldade nesse aspecto, né? Que é a socialização. Então, ter contato com pessoas que possam dialogar de forma empática na iniciação dessa socialização.
ou até mesmo na reconstrução dessa socialização. Quando eu falo iniciação, é quando a pessoa não teve essa experiência de conseguir socializar mesmo e se sentir, puxa, eu tô aqui, tô com o pessoal, tô conversando com eles, tô ouvindo eles falarem, eles me ouvem, eles valorizam o que eu digo e me sinto em paz, me sinto bem, me sinto acolhida, acolhido. Ranes, obrigada, bem-vinda. Né? Então, essa necessidade de não só estar, mas estar e se sentir bem, se sentir à vontade, não ter aquela impressão de que a pessoa tá lá, mas para lá a gente tem obrigação de respeitar o próximo, mas se não tivesse eu nem fazia questão. É horrível isso, né, gente? Para quem tem essa dificuldade é horrível. Então, assim, a saudade também, um abraço. Gente, muita saudade do pessoal todo daí, muita mesmo. Às vezes eu penso em dar uma passada de volta, só um recorte. Agora voltando aqui, obrigada pelo carinho, amo vocês. Mesmo. Tá, quem sabe faça uma visita em breve, hein? Acredito que fazer acompanhamento, né, fazer um acompanhamento psicológico é uma excelente estratégia para ajudar a entender seus sentimentos. Então, a pessoa que está com dificuldade de socialização, ela precisa de um suporte psicológico. E aqui, entender os sentimentos não basta saber que existe uma dificuldade. Precisa entender o que tem por trás dessa dificuldade. Às vezes a pessoa, igual eu dei um exemplo, passou por bullying na escola e a pessoa foi se recolhendo, foi se retraindo, foi se afastando. Porque existe violência e eu não quero passar por isso. Lógico, né? Quem quer? Então, às vezes, na própria casa da pessoa. Pode ser pai, mãe, irmão, esposo, esposa. Na própria casa da pessoa, ela vivencia relações de toxicidade, relacionamentos tóxicos. Isso faz com que a pessoa se afaste também. Então, isso vem trazendo relacionamento, vem trazendo dificuldade da pessoa estabelecer relacionamentos, ou até mesmo se permitir o início de tudo. Porque antes de relacionamentos existirem, seja de amizade, seja amorosos, seja qual for o nível de relacionamento, mas antes de tudo é necessário socializar, é necessário ter contato. Então aqui eu percebo esse movimento, a pessoa não tem essa abertura, ela não dá abertura e às vezes ela não tem essa abertura pelo grupo que ela está tentando fazer parte. Então, até esse aspecto do grupo que ela está tentando fazer parte é interessante no processo da psicoterapia, porque de repente a pessoa está tentando fazer parte de um grupo que não tem muita coisa em comum. Então, mas aquela vontade de ser pertencente no grupo é tão grande que ele não consegue perceber. Tudo bem, eu não tenho abertura desse grupo, mas esse não é o grupo ideal para mim porque não tem nada a ver comigo. E aí existe um outro grupo e eu preciso apenas observar em minha volta para identificar esse grupo e tentar fazer parte. Numa escola, por exemplo, dando o exemplo, que às vezes a pessoa enxergou um grupo, mas não conhece o suficiente, e até é difícil, teria que observar muito mais de longe para saber se tem a ver, se dá para fazer parte mesmo, para poder chegar e ter mais aceitação. Então, na psicoterapia, o conhecimento, o autoconhecimento vai estar ajudando muito nesse sentido também. Então, acredito que fazer um acompanhamento psicológico é uma excelente estratégia para ajudar a entender seus sentimentos ou até ajudar a fortalecer a autoestima. Então, aqui também entra a questão da autoestima. O que é autoestima? O sentimento que se tem por si. É o sentimento que eu tenho por mim, o sentimento que você tem por você. Você gosta de você? O que você sente por você? Você se quer bem, você se cuida bem. Então, autoestima é isso. Falando de uma forma mais sucinta, assim, mais não técnica.
E aí, na psicoterapia, pode-se ajudar a pessoa a fortalecer esse sentimento que ela tem por ela mesma. E de repente, nesse fortalecimento, ela já consegue ter uma nova postura, novos pensamentos, já consegue ter um entendimento a mais, uma maior valorização. E diante de momentos em que ela tentar interagir, socializar, ela se posicionar. Não permitir que determinados abusos sejam feitos contra ela e se posicionar mesmo, né? Um exemplo aqui, denunciar quando acontecer abuso, tá certo? E aqui a questão do fortalecimento na psicoterapia também pode dar estabilidade e firmeza quanto às emoções e também ajudando a entender o que possivelmente tenha influenciado nessa dificuldade, que eu já falei até um pouquinho antes, né? Famílias abusivas, tóxicas, bullying na escola. Então, o que influenciou nessa dificuldade que a pessoa tem da questão da socialização, não socializar. Então, a psicoterapia, ela faz uma grande diferença. Perdi, gente. Faz uma grande diferença estar em acompanhamento psicológico em situações assim. Paralelo ao processo da psicoterapia que eu falei que é a mais comum, a que eu me referi é a psicoterapia individual, que as pessoas geralmente estão mais à procura, seja online, presencial. Mas paralelo a essa psicoterapia comum ou individual, também seria sugestivo fazer psicoterapia grupal. Puxa, mas a pessoa tem dificuldade para socializar, como que ela vai se sentir na psicoterapia grupal? Por isso que paralelo, né? Eu coloquei aqui paralelo, ela faz acompanhamento psicológico individual em algumas sessões, tá ali desenvolvendo e entra no grupal. Porque essa modalidade, ela estaria incentivando a pessoa na socialização. E ela não estaria sozinha fazendo isso, né? Ela estaria ali com outras pessoas que também estão buscando alguma melhora. Então, quando as pessoas elas buscam trabalhar o seu emocional, o seu psicológico, até abro um parêntese aqui, às vezes eu falo com os meus pacientes, clientes e usuários, eu falo, gente, prioriza se você for se relacionar com alguém, se você for namorar com alguém, prioriza quem faz psicoterapia. Por favor, não se relacione com qualquer pessoa que não dá importância para isso. Cuidado, muita calma nesta hora. Porque a pessoa tá cuidando do emocional dela, do psicológico dela, ela tá se desenvolvendo como pessoa, tá se conhecendo mais. Quem tá num processo assim é diferenciado. Eu não falo porque quero balançar a bandeira da profissão, não. Mas assim, até muito antes de pisar na psicologia, quando eu era apenas uma pessoa que nem sabia o que era psicologia, eu tive a oportunidade de me relacionar com uma pessoa que fazia acompanhamento psicológico e era muito diferenciada a situação, tá? Então, eu falo mesmo como pessoa, tá certo? E aí, saindo desse recorte da profissional e coloco pra você, faz muita diferença. Então, voltando pra cá, né? Por que eu falei disso? Porque as pessoas estão lá também com essa mesma busca no autodesenvolvimento, na ampliação da consciência e procurando crescer, sabe? E crescer não é só num aspecto, porque tem gente que trabalha, aí amontoa coisas materiais e ganha dinheiro e tem bens e é só aquilo. A pessoa não é feliz, ela não vê felicidade nas coisas simples, ela não sente paz de verdade, sabe? Então, gente, de que adianta, né? É um desenvolvimento, é uma posição, é um status, é uma coisa assim. Mas se a gente for olhar, a gente não é só isso. A gente não é só trabalho, não é só bens, não é só coisas materiais. A gente também é espírito, alma, corpo, mente, pensamentos, emoções, sentimentos e relacionamentos. Então, gente,
né? Então, paralelo a isso, como eu falei antes, faz a psicoterapia e faz a psicoterapia grupal. E eu falo psicoterapia, porque é a terapia com um profissional psicólogo, certo? Mas é errado fazer só terapia com um terapeuta, alguém que não seja psicólogo? Não, o mérito não é esse. Eu quero colocar para você aqui que você está com um profissional que se formou, estudou 6 anos igual eu, depois a grade mudou para 5, né? 5 anos de psicologia, hoje é 5 anos, é diferente da gente estar com alguém, de repente a coisa complica lá, a coisa precisa de um suporte a mais teórico e a pessoa não vai dar conta, né, de te amparar, no sentido de te direcionar, enfim, tudo que puder colocar aí que o profissional pode estar fazendo com mais conhecimento e respaldo teórico, certo? Então, muita cautela aí onde você vai se envolver, nos grupos que você vai participar. Então, paralelo a isso, também seria sugestivo fazer psicoterapia grupal. Essa modalidade estaria te incentivando na socialização. Essa foi a resposta que eu dei e ainda tem mais. E essa socialização é com pessoas que provavelmente têm a maior aceitação. Porque, igual foi falado, né? As pessoas estão buscando conhecimento. Não, Google, por favor, não escreve nada. Ai, meu pai do céu. Ele tá querendo achar que eu tô... Pronto, voltamos aqui. Desculpa, gente. Elas também estão buscando maior aceitação, empatia. Então as pessoas estão ali, elas querem ser empáticas, provavelmente estão ali nessa busca, provavelmente elas também querem ser, ou elas são assim, e elas querem ser tratadas dessa forma, com uma empatia pelos outros. Então existe ali algo em comum, né? E até mesmo pode ser que tenham pessoas no grupo que tenham a mesma dificuldade, que é a dificuldade de socialização, certinho? Então, em psicoterapia grupal, você, além de tudo isso, terá um mediador, que no caso é o profissional que vai estar ali. Surgiu uma situação complexa, surgiu uma questão muito ampla, diversidade de opinião, o profissional entra, media. E é muito bacana, porque no dia a dia, a gente passa por situações e situações. Lá tem um profissional que tá para mediar todo o movimento, todo o processo, certo? Então, e isso auxiliando o grupo, né? O profissional vai estar lá auxiliando o grupo. Certinho? Essa foi a resposta, eu finalizei. Se desejar saber mais informações, estarei à disposição, ok? Vamos para a terceira pergunta, senão a gente vai estender e ficar um vídeo muito longo. Tá, a terceira pergunta diz assim: o que acontece com a pessoa que é internada por automutilação? Primeiro ela passa por um médico e depois um psicólogo? O que acontece durante esse tempo? Certo? Então, vamos lá, são 3 perguntas. E aqui eu não consigo tentar ser generalista, eu preciso ser especialista em saúde mental, certo? Então, a minha resposta ela vai ser concentrada dentro da saúde mental. Tá, olá, a internação ela é uma medida de urgência diante de situações críticas. Diante de uma internação, é possível que a pessoa passe primeiramente por médicos, depois por um psicólogo, sim, ou uma psicóloga, sim. Ambos, médico e psicólogo, têm papel complementar e primordial na melhora deste paciente em situações críticas. O médico é o profissional que vai auxiliar na interface física, orgânica e biológica. Quer dizer, o médico vai entrar dentro desses méritos, nesses aspectos, tá? Porque a pessoa tá lá numa condição provavelmente alterada, né? Então, se a pessoa tá alterada, precisa regular ou reajustar algumas coisas orgânicas que estejam acontecendo ali, as alterações, certo? Então, já existiu
no decorrer desses anos da saúde mental, existiu-se toda uma trajetória de pesquisas e estudos, testes e avanço científico. Existe um material que foi compilado, que se chama DSM, eu esqueci agora a sigla, me perdoa, gente. Mas tem também um outro manual que fala de CID, né? Então tem esse conteúdo aí que é bem denso, assim. É o tipo de livro que é assim, sabe? Você lá consegue analisar pelos aspectos, pelos sintomas, pelo funcionamento, o que pode ser. Então, como que funciona mais ou menos no psiquiatra? Não está respondido aqui, entrei nesse mérito agora com vocês aqui mesmo ao vivo. Então, o psiquiatra, ele vai fazer um levantamento dos acontecimentos, como qualquer médico, e vai juntar os sintomas que ele consegue saber, narrado ou perceber que acontece, vendo no próprio comportamento da pessoa, algumas posturas, algumas coisas. Então, ele vai reunir esse conjunto de informações. Bem-vinda, Grazi, obrigada, boa noite. Então, ele vai reunir esse conjunto de informações e ele vai supor que seja. E pela experiência, gente, geralmente acerta, dificilmente tenha um profissional experiente na saúde mental, um psiquiatra experiente na saúde mental, tem muita segurança. É estranho às vezes, né? Não querendo balançar a bandeira, tá? Mas tem pessoas que reclamam porque, puxa, eu cheguei lá, foi 5 minutos. Não, vamos tirar os 5, esqueçam, apaguem. Eu cheguei lá, passei pouquíssimo tempo e só me olhou assim e já sabia, né? Mas pode um profissional chegar nesse nível, nesse estágio de capacidade, né? Enfim, às vezes as pessoas são experientes mesmo, elas sabem, elas conhecem, então já estão há anos ali, já viram aquilo, já sabe, tem a essência da coisa com ela. Então a gente precisa também respeitar o conhecimento e a experiência, faz muita diferença, gente, tá certo? Então aqui, falando do psicólogo e do médico, ambos têm um papel complementar e primordial na melhora deste paciente em situações críticas, né? Voltei um pouquinho. O médico é o profissional que vai auxiliar na interface física, orgânica e biológica. Ou seja, ele vai na química, né? Presente no corpo da pessoa em crise. Aí eu peguei um exemplo. Fiz um recorte aqui no parênteses. Semelhante a um tratamento em que a pessoa precisa de vitamina para que possa regular seu funcionamento orgânico, melhorando sua disposição e condições psíquicas. Ou seja, sabe quando você está cansado, fraquinho e tudo, você vai no médico, olha, aí ele passa lá uma vitamina para você, né? Te entrega, ó, faz isso aqui, essa vitamina aqui. Então, é semelhante a isso também. O médico vai agir semelhante a esse procedimento, tá certo? Vai ser diferente, que vai ser outro tipo de substância, diferente da vitamina. Tudo bem? Mas a funcionalidade tá dentro dessa mesma lógica. Regular, ajudar, ajustar, certo? Então, voltando para a pergunta, o que acontece com a pessoa que é internada por automutilação? Eu já estou explicando aqui o que acontece, né? Falando do processo, tá? Do funcionamento. Não vou conseguir responder separadamente as perguntas. Bem-vinda, Calmita, obrigada. Ranes também. Mais um coraçãozinho, ó, Ranes. Saudade de vocês, gente. Certo? Então, não tem como eu separar. E ela primeiro passa por um médico e depois um psicólogo. Essa pergunta 2, ela tá dentro do que acontece lá dentro, que é o movimento, certo? E o que acontece durante esse tempo, tá? São 3 perguntas super interessantes, né? Então, é necessário passar primeiramente por um... Deixa eu voltar aqui, obrigada. Médico é o profissional que vai auxiliar
Tá? O médico é o profissional que vai auxiliar na interface física, orgânica, biológica, ou seja, na química presente no corpo da pessoa em crise, semelhante a um tratamento em que a pessoa precisa de uma vitamina para que possa regular seu funcionamento orgânico, melhorando sua disposição ou condições psíquicas. Então, é necessário passar primeiramente por um acompanhamento médico nesses casos, especificamente, lembrando que é alguém que está internada, né, ou está se internando. É preciso que a pessoa esteja em condições psicológicas e emocionais para entender o que está acontecendo. Então, quando a pessoa chega, que ela é internada, ela não está em condições psicológicas para se chegar lá e ficar perguntando, mas por quê? O quê? Como? Quando? Não tem condições. Ela precisa repousar, ela precisa aliviar. Ah, bom, obrigada, bom ver vocês também, né? Amém, Deus abençoe, amém, vocês também. Então, ela precisa desse alívio, desse descanso, desse repouso. Você imagina? A pessoa tá lá fora, vivendo a vida dela e paulada. Tá lá na casa dela, vivendo a vida dela e ó, bagaceira. E ela chega num estágio que ela não tá dando mais conta. E aí a pessoa em questão aqui, ela se automutila. A automutilação, ela também é um sintoma de uma alteração orgânica. Tem gente que fala, mas tá fazendo isso pra chamar atenção, tá fazendo isso, né? Não, gente, não é. Por favor, você pode não lembrar de nada que tá sendo falado nessa live, mas entenda isso. Não é pra chamar atenção. Tem situações que gente que simula, mas o que eu tô falando aqui é relacionado a gente que realmente está em sofrimento, gente que realmente está numa alteração orgânica. Tanto é que tem pessoas que fazem isso, e se você for questionar e perguntar, alguns vão responder assim, eu não sei por que eu fiz. Eu nem lembro a hora que eu fiz. Pode haver condições que a pessoa tá tão comprometida que nem lembrar que fez, ou quando fez, qual dia, qual momento e por quê. O que levou ela, tá? Tem gente que pode falar assim, eu fiz isso porque tava sentindo dor emocional aqui, aí eu tava doendo tanto que eu queria desfocar dessa dor e acabei me percebendo, já tinha feito, certo? Então, não menospreze a dor e o sofrimento dos outros, por favor, tá? Gente em sofrimento, tá lá fora, lá sofrendo demais, e aí acaba sendo internada. Então, no momento em que a pessoa está lá, é preciso conter a crise. E às vezes o conter a crise é um relaxante, um calmante, para que a pessoa possa repousar. Porque quando a pessoa tá na crise, às vezes ela tá com o corpo tá todo tenso, sabe? Você deve ou ter passado por isso, de ter algum músculo seu endurecido, né? Pescoço aqui, né? Nas costas, enfim, dor, né? Ou você pode conhecer alguém que já esteja passado por isso, né? Então, não quero dizer que isso é uma prévia de quem vai entrar numa situação como essa, tá, gente? Não. Mas eu tô dando um exemplo do quanto que a gente, às vezes, o nosso corpo sente, ele vivencia e ele passa por essa somatização mesmo. Aquilo ali, né, vai trazendo mudança. Quer dizer, o sofrimento emocional e psicológico vai parar no músculo da pessoa. Então, olha a relação que tem, né? O corpo com a mente, com o emocional. Então, aqui é muito importante eu ressaltar para você que existe esse movimento, tá certo? Então, vamos lá. Entre outras coisas, o psicólogo, tá? Então, é preciso que a pessoa esteja em condições psicológicas e emocionais para entender o que está acontecendo. Então, no momento em que a pessoa chega, não é momento para entrar no aspecto psicológico, porque foi justamente a sobrecarga ali que fez com que a pessoa chegasse. Então, agora que é socorrer, aliviar, começa pelo orgânico, para que a pessoa vá relaxando, vá acalmando, passe um tempo de repouso ali, e esse tempo de repouso ele é fundamental para que a pessoa venha se recompor.
E aí depois disso, ela tem que ser bem alimentada, ela tem que ser bem nutrida, ela tem que estar num ambiente em que ela se sinta tranquila. Muita coisa é levada em consideração para dar esse suporte orgânico, primeiramente para ela, e também o psicológico, paralelamente no acolhimento e mais adiante na hora da intervenção, né? Para que ela possa entender o que está acontecendo. O psicólogo é o profissional que irá investigar o que surgiu antes disso. Qual a origem de tudo isso? Qual o foco desse problema? Entre outras coisas, também como busca proporcionar suporte emocional à pessoa em sofrimento, certo? Mas para que ele possa entrar nesse mérito, veja, para acessar o foco disso é mexer com uma ferida. Então, primeiro, passa-se o remédio naquela ferida ali para desinfeccionar, né, para tirar os riscos mais absurdos que aquilo pode trazer, dá um tempo. E aí depois vai mexer de novo. Nesse mexer de novo é que a gente já pode tá certo? Só tentando dar um exemplo para vocês, não exatamente assim, mas tentando ilustrar que o psicólogo é o profissional que irá investigar, o psiquiatra também, para saber exatamente qual que é a condição, mas irá investigar o que surgiu antes, qual a origem e qual o foco desse problema, entre outras coisas. Então, em estágios anteriores, por exemplo, a pessoa não foi internada e ela não vai ser internada antes de tudo isso. Em estágios anteriores à internação, quando a pessoa não está em situação de crise, é possível fazer um acompanhamento primeiramente com um psicólogo. É possível. Porque ali o psíquico da pessoa, o emocional, o psicológico dela, não chegou num estágio absurdo que não se dá mais para suportar. Então é possível fazer um acompanhamento, né, com um psicólogo. E depois o profissional lá, sendo especialista, ou não, um profissional generalista quando não se trata de uma situação muito severa, moderada ou muito intensa, tá bom? É possível fazer acompanhamento primeiro com o psicólogo e depois direcionar para o acompanhamento médico. Então, às vezes, o psicólogo é o primeiro que recebe. E nesse momento, quando não está indo para um caminho de internação de imediato, porque tem pessoas que vão no limite delas. E aí, quando já vai nesse estágio. Agora, falando do outro movimento, que é o diferente, é um exemplo diferente do que a pessoa perguntou, né? Quando chega primeiro no psicólogo, o psicólogo é a porta de entrada para encaminhar para a rede de saúde mental, que a rede de saúde mental que é o sistema da saúde que dá o suporte, para onde vai primeiro, né? Primeiro, os bombeiros socorrem quando a pessoa está alterada, depois leva para o hospital, para o pronto-socorro, lá faz ali a calmaria na situação, e depois de lá começa a direcionar. Então, esse é o movimento da pergunta que a pessoa fez, mas o outro movimento é a pessoa procurou primeiro o psicólogo. Lá o psicólogo percebe, puxa, a pessoa já está começando a sair de um nível moderado, pode estar em risco aqui. Eu já atendi algumas pessoas em situações que já era para estar indo para o hospital, né? Enfim. E graças a Deus tudo certo, a gente viu resposta, a gente viu melhora, a gente viu alguma mudança significativa ou uma mudança na condição em si, né? Então é possível que o psicólogo identifique e fale, olha, acho que a gente precisa aqui agora também ter um acompanhamento com o médico, já tá numa condição em que a gente até pode acompanhar, a gente pode tentar, mas se não houver muitas respostas, se a gente não conseguir perceber mudança significativa de melhora, a gente precisa entender que é porque não é só o aspecto da psicologia, agora também já é uma questão orgânica, tá? Então, o que a gente poderia entender disso, né? De repente, o que a gente poderia extrair e aprender?
é que é ideal que a gente sempre previna. Você está percebendo mudanças acontecendo no sentido do teu psicológico, do teu emocional? De repente se tornou uma pessoa um pouco agressiva e você não era assim. Observa e vai procurar. Não espera acumular muito. O indicado é isso, não esperar acumular. Mas, enfim, nesse caso de procurar o profissional psicólogo e ele direcionar, também é um movimento que dá super certo. E às vezes, igual eu respondi aqui, é possível também que apenas o psicólogo, em casos diferentes, quando não existe necessidade de internação, obtenha melhora, principalmente se o psicólogo for profissional com experiência e especialização em saúde mental. Eu dou ênfase para você sobre isso, porque ter tido a experiência de trabalhar em outra cidade, no CAPS, foi um divisor de águas. Eu tenho imensa gratidão por essa experiência. Foi a minha segunda faculdade. Na verdade, eu aprendi muito mais ali do que eu aprendi quando eu cursei 6 anos de psicologia. Compartilho com vocês, realmente tenho muita gratidão e muita mesmo a Deus e a quem me incentivou e quem colaborou que eu estivesse lá, tá? Então, aqui em casos de administração de medicação, o psiquiatra é o especialista mais indicado, mas a consulta com o clínico médico, que tem uma visão mais geral, né, do organismo, também auxilia, complementa, dando incentivos a respeito do funcionamento, ou indicativos, melhor dizendo, a respeito do funcionamento orgânico da pessoa. Então, assim, o psiquiatra, ele é o médico concentrado, ele é o especialista para identificar o transtorno e identificar a medicação ou as medicações combinadas que vão auxiliar mais, dando suporte conforme a necessidade do que se apresenta. Mas o clínico médico, ele também pode olhar assim, não, pera lá, mas essa pessoa, ela também tá um pouco estafada, né? Vamos ver se precisa de uma vitamina, vamos ver se precisa... mas não é só isso, ela é hipertensa, né? Então, o clínico médico também vai dar um suporte e se alguma coisa passar do psiquiatra que for necessário complementar, ele entra e complementa. Então, é muito melhor ter uma equipe interdisciplinar trabalhando em torno da saúde mental. Não consigo enxergar a saúde mental, um trabalho nesse nível de condição, não consigo enxergar como algo que seja feito isolado e tenha sucesso. Qualquer pessoa pode estar no consultório com psicólogo, mas quem está numa condição de alteração, de necessidade inclusive de internação, já tem ali uma maior complexidade. Obrigada, Maria Beatriz, bem-vinda, boa noite. Então, a gente já está chegando ao final aqui, obrigada. Da terceira pergunta, tá certo? Então, dentro da condição que foi apresentada, que é a internação por automutilação, existe uma maior complexidade, por isso deve ser tratada com a amplitude da saúde, para dar um suporte mais concreto nisso. Então, se você consultar com um profissional da psicologia e esse profissional consegue ter essa visão mais integrativa, que integra outras áreas, com certeza você vai ter uma resposta muito melhor, muito mais exata daquilo que você precisa em termos de saúde mental, certo? Então, é interessante ressaltar que em casos de crise, algumas pessoas não estão em condições psicológicas, isso a gente falou de uma outra forma, volto a dizer para dar uma ênfase. Então, não estão em condições psicológicas e emocionais para intervenção com o profissional, com o psicólogo, porque estão fragilizadas, com pouca disposição psíquica, necessitando de um repouso da consciência diante de tanto sofrimento, certo? Então, nesse sentido, a intervenção médica é antes da psicológica, em uma sincronia que irá ajudar na parte de atuação do psicólogo.
E tudo isso que foi falado, né, tudo isso é fundamental para chegar ao foco que mantém, para chegar ao foco, né? Obrigada, Cálico, obrigada, bem-vindo, tá? Então, todo esse processo, todo esse funcionamento, todo esse sistema de rede de saúde mental, as intervenções, primeiro vem qual, depois vem qual, o que é feito, por que é feito, para que é feito, tudo isso é fundamental para chegar na melhora, né, daquele sofrimento, ou na melhora daquela condição, ou na mudança daquele estado em que a pessoa se encontra, certo? Então, ajuda a chegar no foco, que é o que levou, né? O que mantém, o que causa. Às vezes é apenas uma questão de personalidade, realmente tem um transtorno porque tem uma alteração químico-orgânica. E aí, independente disso, né? Então, falando esse independente disso, é uma outra coisa que eu acho importante colocar para vocês. Às vezes as pessoas querem saber o que é, né? O que é que está acontecendo? Essa pergunta, ela é delicada dentro da psicologia, porque nós somos... é igual uma bagagem, né? É uma mala. Tem vários objetos, roupas, e não dá pra dizer o que tem nessa mala. Aí você vai dizer uma roupa, uma camisa verde. Não, tem uma camisa verde, mas tem uma calça vermelha, tem... enfim, tem um chinelo, tem pasta de dente, tem pente. Então, é um conjunto de coisas. Então, é complexo a gente, às vezes, simplesmente numa resposta é isso. Chegar numa amplitude da complexidade que é o ser humano. Então, não quero dizer, nunca pergunte o que é. Não, gente, não. Eu entendo que o que é uma pergunta de quem quer saber alguma coisa. Natural, todos nós queremos entender o que acontece. Ok, mas apenas pra gente pensar assim, bom, é importante saber o que é? De repente, muito mais importante do que saber o que é saber como eu posso melhorar, independente do que seja. Uma outra coisa que eu aprendi muito lá dentro da saúde mental é, bom, pode ser isso, pode ser aquilo, o que é, mas o que é? O que é não vai mudar a condição, mas como eu posso melhorar, muda. Certo? Então, independente de o que é ansiedade, o que é depressão, então, às vezes, até a vaidade de alguns nós, colegas, às vezes queremos saber e queremos dizer o que seja, mas muito mais do que isso, né? Como melhorar, como sair dessa situação, como amenizar essa dor, esse sofrimento, como eu posso ter qualidade de vida? Acho que essa pergunta, ela é até uma pergunta que quer incentivar a dar uma pontada de esperança, né? O conceito, né, o rótulo é esse, pá, acabou. Não! Pera lá, o rótulo é esse, mas pode ser até outro. Então, e se for outro? E você for por esse rumo? Então, muito melhor do que apenas ter o rótulo. Às vezes a pessoa precisa do rótulo para... Ai, tô aliviada, agora eu já sei o que é. Né? Mas aí, além disso, pensar assim, pera lá. Pode ser isso, mas como eu vou melhorar? O que eu preciso fazer? Tudo bem, eu não cuidei, deixei acumular, chegou nesse estágio. Tá certo. Mas eu errei em não ter prevenido. Mas, enfim, a maioria das pessoas dentro do aspecto da saúde mental fazem ou vivenciam ou agem assim, deixam para chegar já quando não dá mais conta. É uma coisa que a gente precisa repensar, né? Procurar mais de uma forma preventiva é muito mais estratégico, é muito mais vantajoso, porque é melhor você, um exemplo, é muito melhor você ir sozinho no psicólogo do que você precisar ser levado por pessoas para uma internação ou para, igual a pergunta que a pessoa fez aqui pra gente finalizar.
Isso mesmo, ser internada, né, por automutilação. É muito melhor você ir sozinho num profissional que pode te auxiliar na prevenção do que você ser levado por pessoas para um estágio que vai te conter no sentido da tua dor, né? Não conter, não me entenda com lá na história do passado, da luta antimanicomial, que graças a Deus isso não existe e que nunca volte, porque isso não traz melhora para as pessoas. Mas conter a dor, conter não, extravasar a dor, aliviar a dor, amenizar a dor, né? Conter os riscos que aquela pessoa pode apresentar para ela mesma, porque uma das coisas que também é muito essencial falar é que por que a pessoa foi internada se ela se automutilou? Porque isso é uma conduta que é um indicativo de risco para a pessoa, certo? Então, para que ela não continue nesse movimento de apresentar risco para si e quando apresenta para outras pessoas também, é necessário acalmar a situação. Então, perdoa a palavra, vamos substituir o conter por acalmar, né? Amenizar, tá? E tudo isso diz respeito ao sofrimento psíquico. É necessário que se dê uma devida atenção, tenha-se um cuidado. Vamos olhar mais para nossas condições, para o nosso psicológico, nosso emocional e saber, eu preciso dar uma cuidada melhor disso agora. Como que eu estou me sentindo, tá? Então, gente, muito obrigada para quem está comigo aqui nesse momento, gratidão mesmo, fico feliz de todos vocês, espero ter colaborado e espero poder estar mais presente em lives. Eu sei que eu preciso dar uma melhorada nisso, gente, e tô me organizando, tá? Começa por aí, a gente se organiza, a gente planeja, a gente distribui aqui, nesse momento eu vou falar tal coisa, no outro dia eu vou ver esse outro conteúdo que também pode ser importante. A intenção sempre é agregar, tá? Quem puder dar uma visitada no site, dar uma passada, é o mesmo nome, fernandasantosPsicóloga.com, tá certo? Dá uma visitada lá, olha os depoimentos e lá você também de repente tem a oportunidade de saber qual é a plataforma que se faz perguntas como essa para que outros profissionais também respondam. Se você tem dúvida, eu incentivo você, vá lá no Doutoralha, faz a sua pergunta, lá você não vai identificar, ninguém vai fazer ideia que seja você. Você pode perguntar o que você quiser dentro do âmbito da saúde, porque outros profissionais também respondem, médicos respondem, tá certo? Então é muito bacana a gente poder saber um pouquinho mais de alguma curiosidade que a gente tenha, certo? Pessoal, muita gratidão, a gente vai finalizar por aqui, certo? Quero desejar aí um ótimo descanso, um bom sono para vocês. As próximas devem ser mais cedo, tá? E quem puder, venha. Eu vou ficar muito feliz de revê-los, certo? Gratidão. Boa noite. Tchau, tchau.